segurança pública. Você tem a palavra, ministro. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes, fazendo na pessoa dos ilustres componentes da mesa, em especial o presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos. Agradeço o convite que foi feito, a gentileza de estar aqui, e quero reiterar, já tive outras vezes no ano passado na Câmara ou no Senado, e reiterar que a todo momento a gente está à disposição para vir e contribuir com os projetos aqui do Parlamento no que for possível. O deputado José Nelto, o deputado Aliel Machado, o relator, o deputado Fábio Tradi, o autor da PEC 199, o deputado Alex Manente, o deputado Júnior Ferrari, meus cumprimentos, que estendo a todos os demais parlamentares, pedindo escusas aqui por não nominá-los pessoalmente, porque o rol é extenso. Não é novidade, eu sempre defendi, desde a época que ainda era juiz e como ministro, que nós temos que ter um sistema de justiça que funcione, que garanta a todos igual proteção da lei. Claro que esse sistema de justiça tem que se preocupar com os direitos do acusado, do investigado. Afinal de contas, a presunção de inocência depende de uma série de requisitos para ela ser afastada. É um sistema construído universalmente para proteger o inocente de condenações criminais equivocadas. Mas, por outro lado, o sistema de justiça criminal também tem que ter a preocupação com a vítima, com os parentes da vítima e com a própria sociedade. E na minha avaliação, e não é minha unicamente, evidentemente, muitas pessoas compartilham o mesmo entendimento, nós construímos um sistema de justiça extremamente pesado, extremamente abarrotado de processos, que nos leva cada vez mais à necessidade de contratar mais promotores, de contratar mais juízes, de contratar mais defensores, de um crescimento exponencial até mesmo da classe de advogados. E ainda assim o nosso sistema é extremamente ineficiente, levando demandas, e aqui não digo só criminais, mas até demandas cíveis, por vezes até singelas, a durarem décadas ou anos nas Cortes de Justiça. E um dos erros, na minha opinião, foi a preocupação excessiva com o acesso à justiça, na perspectiva de chegar ao judiciário seria já suficiente para garantir esse direito. Quando não basta garantir as pessoas que demandem no judiciário, mas é preciso garantir também um resultado efetivo. Isso significa que um processo que dura décadas, um processo que dura anos, é um processo, muitas vezes, que não traz justiça nenhuma e gera um círculo vicioso de procrastinação da justiça. Nessa perspectiva, na minha avaliação, é essencial, especialmente no âmbito da justiça criminal, abreviar o tempo dos processos e, para tanto, é fundamental que o processo possa ser encerrado e já ser executada a decisão judicial a partir, pelo menos, do julgamento em segunda instância. Não acho que há qualquer lesão à presunção de inocência. A presunção de inocência, vamos colocar, não é uma criação brasileira, essa é uma conquista da humanidade. Mas a presunção de inocência, ela tem uma vertente muito forte na perspectiva probatória. Basicamente, o que a presunção de inocência significa é que, para condenar alguém criminalmente, para impor a alguém uma sanção criminal, que é uma sanção, já foi mais pesada no passado, antigamente se enforcava, se matava, pena de morte, ou se mutilava. Hoje nós temos uma sanção que ainda é pesada, mas um pouco mais humanizada, que é a pena de prisão. Mas para que nós imponhamos esse tipo de sanção, a prova tem que ser, e acho que a melhor expressão é a expressão do direito anglo-saxão, a prova tem que ser acima de qualquer dúvida razoável.
somente com prova categórica, a condenação criminal. Isso, a meu ver, é o núcleo essencial da presunção de inocência. E ninguém, seja no judiciário, seja no parlamento, jamais iria discutir alguma espécie de flexibilização dessa exigência categórica de prova para a condenação criminal. Isso é, a meu ver, a cláusula pétrea da presunção de inocência na nossa Constituição. E se o parlamento ousasse, coisa que não faria, né, mexer nessa garantia, isso deveria ser rechaçado por uma violação de cláusula pétrea da Constituição. Numa outra perspectiva, a presunção de inocência também estabelece que a prisão antes do julgamento deve ser excepcional. Então, a prisão antes de alguém ser considerado culpado por uma corte de justiça, ela é excepcional. Normalmente se dá através da prisão preventiva, que exige lá alguma prova, uma prova que não precisa ser categórica naquele momento, mas precisa ser uma prova boa, aliada a uma necessidade pontual, um risco de fuga, um risco de reiteração do comportamento criminal, uma ameaça à testemunha. Então se construiu a prisão antes do julgamento dentro de um sistema excepcional e é basicamente a regra que vale aqui no Brasil e em todos os países civilizados. Uma outra questão é a prisão após o julgamento. Fere a presunção de inocência? Bem, aqui já houve um julgamento, não é uma prisão anterior ao julgamento. Aqui já houve uma análise de provas. Aqui já houve uma corte de justiça, seja lá um juiz, seja um tribunal do júri, seja um órgão colegiado, examinando as provas, com garantido contraditório e concluindo pela responsabilidade criminal do acusado. E aqui nós vemos que variados países adotam soluções distintas para a partir de qual momento se pode executar uma condenação criminal. Nós temos dois exemplos que são dois bons exemplos. Claro que nós não conhecemos todo o direito comparado, mas aqui eu posso citar expressamente, nos Estados Unidos, que é considerado um dos berços da presunção de inocência, vamos lembrar da Carta de Direitos Fundamentais de 1791, após a independência norte-americana. Nos Estados Unidos, o que se tem é como regra, a partir da condenação em primeira instância, a execução da pena. Posso citar aqui, para não... Às vezes se cita direito comparado e se cita sem ter a autoridade necessária. Mas isso está previsto na seção 343B do título 18 do Código Penal Federal dos Estados Unidos. Então, aquilo que a gente vê em filme norte-americano, a pessoa respondendo ao julgamento, normalmente em uma corte de júri, sendo condenada e sendo levada algemada para cumprir a pena, é de fato verdadeira. Se admite ali excepcionalmente que o recurso da decisão de primeira instância tenha efeito suspensivo. Da mesma maneira, na França, outro berço histórico da presunção de inocência, a Revolução Francesa, Declarações de Direito do Homem, 1789, o artigo 367 do Código de Processo Penal francês prevê que após um julgamento da Corte de Assis, que é a Corte de primeira instância, que julga os casos mais graves, desde logo se opera a prisão. Então, se nós vemos dois países tradicionalmente respeitosos dos direitos fundamentais e direitos humanos, que admitem a prisão após um primeiro julgamento, é possível argumentar que não faz parte da compreensão universal da presunção de inocência que tem que se esperar o último julgamento, tem que se esperar o julgamento do último recurso. Ou seja, o momento da prisão, da execução da pena, após um primeiro julgamento, não faz parte do núcleo essencial da presunção de inocência. Isso fica entregue ao legislador de cada país, de cada tradição jurídica. Isso nos permite concluir que a alteração da nossa legislação, na minha opinião, por lei ordinária, ou, como é o caso aqui, por proposta de emenda constitucional, ambas propostas não ferem a cláusulas pétreas da Constituição que dizem respeito à presunção de inocência. Mas, claro, seria uma opção, eventualmente, manter essa exigência do trânsito em julgado
como é dentro do nosso sistema. Mas isso gera problemas. Então, algumas estatísticas extraídas do próprio Supremo Tribunal Federal ou de bases oficiais. No Supremo Tribunal Federal foi feito um levantamento, isso é citado num voto do ministro Luiz Roberto Barroso, nesses vários habeas corpus em relação aos quais o Supremo se debruçou com essa questão. 25.707 recursos extraordinários de agravos julgados em matéria penal entre janeiro de 2009 a abril de 2016. Somente houve decisão favorável ao acusado em 1,12% dos casos. E absolvição mesmo, decisão favorável não quer dizer absolvição, pode ser uma redução de pena, pode ser uma mudança de regime de cumprimento de pena, mas a absolvição mesmo, segundo esse levantamento, ocorreu em apenas 0,035% dos casos. Um levantamento similar feito no STJ, envolvendo recurso especial ou agravo em recurso especial, verificou que de 68.944 recursos especiais ou agravos de recursos especiais em matéria criminal, 0,62% foram providos favoravelmente à defesa. Outras estatísticas. 2 anos, quase 1.000 casos prescreveram no STJ e no STF em matéria criminal. Porque a demora do processo leva a esse tipo de situação específica, o decurso da prescrição, que impede que o caso seja, o resultado de mérito seja aplicado e muitas vezes acaba gerando impunidade. Outras estatísticas, dados preocupantes. O Supremo Tribunal Federal tem, isso é verdadeiro, desde a adoção do instrumento da repercussão geral, conseguido lograr a diminuição dos seus casos julgados, seja criminais ou cíveis. No STJ, entretanto, Superior Tribunal de Justiça, a tendência é diferente. Então, se formos pegar as estatísticas oficiais, o número de processos tem crescido exponencialmente. Em 2019, foram distribuídos 387.609 processos no Superior Tribunal de Justiça. Enquanto que em 2013 eram apenas 299.310. Ou seja, um crescimento de quase 100 mil processos em cerca de 6 anos. Qual que é a resposta para isso? Alguns podem argumentar, vamos ampliar o STJ, vamos ampliar o STF, vamos contratar mais juízes, vamos contratar mais promotores, vamos contratar mais defensores, vamos ter mais advogados. Vamos virar uma república de bacharéis, ao invés de engenheiros, médicos, que nós precisamos, são mais profissionais do direito. Sem qualquer menosprezo aos profissionais do direito, né? Mas será que essa ideia de investir mais na máquina judiciária, com esse crescimento exponencial, que nós já temos há tempos, tem gerado mais eficiência? Será que o problema não é o nosso sistema processual, que está construído de uma maneira equivocada? Que o acesso à justiça deve ser generoso, mas ele tem que encontrar uma luz no fim do túnel em um tempo razoável. Se nós formos sair das estatísticas e formos pensar nos casos concretos, nós vamos identificar situações de acentuada injustiça. Claro que muitas vezes fala, o caso prescreveu, o processo está demorando demais. Tantos casos prescreveram. Isso muitas vezes acaba esterilizando o fato de que atrás de cada um desses processos existe um drama humano. Existem pessoas, vítimas, clamando por justiça. Em casos mais graves existem o quê? Parentes das vítimas. E a sociedade muitas vezes assistindo a isso. E pela demora do julgamento desses casos, perdendo a credibilidade na justiça, perdendo a credibilidade de que a lei é igual para todos, perdendo a credibilidade até mesmo no país. Então, para ficar em 2 exemplos conhecidos, o Supremo Tribunal Federal entendia, um julgado mesmo após a Constituição de 88,
que a presunção de inocência não impedia a execução da condenação criminal em segunda instância. Foi uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal, pleno, habeas corpus 68726, 26/11/1992. Unânime. Unânime, sem qualquer divergência. Nunca passou pela cabeça, até então, dos ministros do Supremo Tribunal Federal e pelos juristas em geral, que a presunção de inocência impedia essa execução da condenação em segunda instância. O Supremo Tribunal Federal alterou, por maioria, esse entendimento no habeas corpus 84.078, julgado em 5/2/2009. O que era esse caso? Um fazendeiro, por motivos tanto quanto fúteis, disparou 4 tiros em um outro agricultor numa feira, uma desavença que ocorreu naquele momento, uma tentativa de homicídio. Foi o caso levado às Cortes de Justiça. Ele foi condenado no tribunal do júri. Não havia nenhuma disputa de autoria. É um fato praticado à luz do dia. Confesso. A vítima, graças a Deus, sobreviveu, mas ficou incapacitada por algum tempo, teve que submeter a cirurgias, ficou com uma bala alojada no corpo, que não pôde ser retirada. Foi condenado em primeira instância pelo júri, foi condenado em segunda instância, foi ordenada a prisão do autor da tentativa de homicídio. No entanto, houve a mudança do entendimento supremo, o agressor foi colocado em liberdade e o resultado final foi interposto um recurso especial contra o acórdão condenatório, que ficou 12 anos no Superior Tribunal de Justiça, sem final julgamento. Prescreveu. Ou seja, aquela pessoa que disparou 4 tiros em outra, autor confesso de uma tentativa de homicídio, por motivo fútil, a vítima que ficou com uma bala alojada no corpo, não viu a realização de justiça num caso que não havia qualquer disputa sobre autoria, sobre responsabilidade. Um outro caso, mais recente, em 2012, um policial federal, na cidade de Cascavel, foi assassinado Alexandre Drummond Barbosa, assassinado em 2012. Também um caso em que não há nenhum questionamento sobre o que aconteceu, sobre a prova, a autoria certa, réu é confesso. O assassino foi condenado em primeira instância, tribunal do júri, condenado em segunda instância, 29 anos de prisão. Em 4/10/2019, foi ordenada a prisão do assassino. Foi preso. A imprensa procurou o pai. O pai declarou à imprensa que ficava feliz, não por vingança, mas por uma questão de justiça. Afinal de contas, finalmente o assassino do filho estava pagando pelos seus crimes. Lamentou que tivesse levado 7 anos para que um caso desse fosse julgado, ainda que em segunda instância. E lamentou que a mãe do filho assassinado, lamentavelmente nesse período de 7 anos, morreu por doença e por desgosto. Por ter o filho assassinado, claro que é a maior perda, mas igualmente por não ver a justiça sendo realizada. Mas o assassino finalmente foi preso em 4/10/2019. Apenas para ser solto em 13/10/2019, porque o Supremo mudou o entendimento novamente sobre a execução em segunda instância. Ainda bem que a imprensa, dessa vez, não procurou o pai do filho assassinado para dizer o que ele pensava desse tipo de decisão. Enfim, o que
eu penso basicamente, para além dessas estatísticas que demonstram que não existe nenhum motivo para se aguardar o trânsito em julgado, existem esses dramas humanos. E aqui veja que mesmo nós mudando o sistema, admitindo como regra a execução em segunda instância, isso não significa que, excepcionalmente, diante de uma ação ou de um recurso que tenha plausibilidade, que não possa o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal conceder uma liminar suspensiva. Vamos supor que alguém foi condenado em segunda instância por um crime contra a honra, que eventualmente envolva uma discussão relevante constitucionalmente falando sobre limites da liberdade de expressão. Ou que alguém tenha sido condenado por uma prova que tem algum questionamento robusto sobre a sua licitude ou ilicitude. Ou seja, em casos excepcionais, o Supremo ou o Superior Tribunal de Justiça poderão ainda, seja em um recurso, seja em uma ação revisional, seja em um habeas corpus, conceder excepcionalmente algum efeito suspensivo. Agora, não se justifica nós travarmos todo o nosso sistema, exigindo esse trânsito em julgado no STJ ou no STF, com percentuais tão reduzidos de provimento de recurso extraordinário ou de recurso especial. Especialmente quando nós assistimos o fato de um crescimento... Pedido de vários deputados que precisam participar do debate, fazendo as suas anotações, e que libere mais uma fila do plenário para que os parlamentares tenham acesso. Desculpa, ministro. Sem problema. A previsão aqui da emenda é que a recusa da admissibilidade da ação revisional tem que ser pelo voto unânime do órgão julgador. Normalmente, o que se tem na prática jurídica é que não faz lá muito sentido exigir que, para se recusar a admissibilidade, para decidir sobre a admissibilidade, se tenha um quórum maior de votos do que decidir sobre o mérito. E isso pode, em que pese seja louvável, temos aqui a exigência da repercussão geral, emperrar na prática a recusa, tanto pelo Supremo como pelo STJ, da admissibilidade dessas ações revisionais. Eu acho particularmente que, tratando-se em tribunais superiores, STJ e STF, menos é mais. É muito mais importante que eles possam julgar cada um dos processos com a serenidade, estudo e reflexão e o tempo necessário para fazer um bom julgamento, do que atribuir a eles uma missão de julgar centenas de milhares de processos. Nós vemos a Suprema Corte norte-americana como exemplo. Lá eles instituíram a admissibilidade, a possibilidade do Suprema Corte recusar o julgamento dos processos sem entrar no mérito, dizendo, isso aqui não é importante para a Suprema Corte, isso já lá na década de 30. Isso não diminuiu a Suprema Corte norte-americana. Ao contrário, apenas elevou o prestígio. Ela julga não mais do que 100 processos no ano. Mas cada um desses julgamentos é um julgamento constitucional relevante e acompanhado com extrema atenção por toda a sociedade norte-americana. Então seria muito melhor que Supremo e STJ pudessem se debruçar um número bem menor de casos, e para isso é louvável aqui a inserção da exigência da repercussão geral, tanto para a ação revisional extraordinária para o Supremo, como para a ação revisional especial para o STJ, mas eu aqui, respeitosamente, sugeriria que fosse alterada a redação para estabelecer que não se exigiria esse quórum tão amplo, 2/3 para o Supremo ou unanimidade para o especial, para rejeitar a admissibilidade. Por exemplo, na Suprema Corte norte-americana, são 9 ministros, tá? E um recurso, para que ele seja julgado no mérito, ele tem que ser admitido por 4. Um quórum inferior
ao quórum majoritário. Não é? Na nossa Constituição atual, para o recurso extraordinário, a repercussão geral, se exige, de fato, 2/3. Mas eu acho até, respeitosamente, que poderia até essa comissão reduzir esse quórum. Não faz lá muito sentido, a meu ver, exigir um quórum maior do que o quórum necessário para o julgamento de mérito. Isso vai propiciar uma redução do número de processos e permitir que o STJ e o STF, veja, eles vão ter discricionariedade em aceitar quais recursos vão julgar. Então, não está diminuindo o poder deles. Na verdade, está aumentando. E vai permitir que esses tribunais sejam mais funcionais, que possam julgar menos casos e proferir julgamentos, vamos dizer assim, com o tempo necessário para proferir boas decisões. Não que eles não as profiram, mas diminuindo a agenda, diminuindo o número de processos, a qualidade dos julgamentos tende normalmente a aumentar. Um outro ponto, e aqui uma referência específica ao artigo 3º da proposta de emenda, que estabelece uma regra de transição, não é? No sentido de que a emenda não vai se aplicar àqueles casos em que os recursos já tenham sido interpostos nos casos pendentes de julgamento. Não é? Eu, particularmente, acho que o grande problema dessa regra de transição é que acaba negando justiça aos casos que já estão tramitando, como, por exemplo, desse caso do policial assassinado, daquele caso, embora esse caso já superado, do agricultor que foi vítima de tentativa de homicídio. Eu acho que a proposta da emenda é muito boa, louvo a Câmara por apresentá-la, mas eu sugeriria que ela, já que ela é assim tão boa e nós estamos melhorando nosso sistema de justiça... Ministro, eu prorrogo sua fala por mais 5 minutos. Não tem necessidade, eu estou encerrando já, obrigado. Poderíamos dispensar esse tipo de exceção, para que valha para todos. Afinal de contas, aquela ideia de que nós precisamos de igual e justa proteção da lei para todo mundo. Eventualmente, se for a decisão do Congresso manter essa proposição da regra de transição, ainda assim isso não invalida o mérito de toda a proposta. Outra discussão, e aqui realmente caminhando para o final, agradecendo os 5 minutos, uma discussão que existe sobre se é o caso dessa emenda valer tanto para os casos criminais como para os casos cíveis. Eu, particularmente, sou favorável que valha para todos. Agora, não posso deixar de reconhecer que a mudança é especialmente fundamental para os casos criminais. Para aqueles casos nos quais essas situações de injustiça, por demora, por prescrição, pela falência do sistema, são os mais gritantes. Se não houver, eventualmente, um apoio político suficiente, majoritário dessa Casa, para aprovar a emenda, tanto para os casos cíveis como para os casos criminais, o que eu rogaria, respeitosamente, é que pelo menos isso fosse aprovado para os casos criminais. Se possível para ambos, ótimo. Mas, para os casos criminais, a necessidade é mais premente, porque esses são os casos que mais nos assustam quando geram impunidade. E veja, nós não estamos falando aqui de corrupção, nós estamos falando de vários crimes contra a administração pública, mas nós estamos falando também de crimes de sangue. Eu até separei aqui, achei pertinente, trouxe estatísticas do Superior Tribunal de Justiça, principais assuntos em processos do Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, entre 2014 e 2019, e aqui veja, nós estamos falando de recursos criminais, os principais assuntos são tráfico de drogas, roubo majorado, homicídio qualificado. Ou seja, essa é a pauta. Esses são os casos cuja execução em segunda instância está sendo emperrada pela exigência de um trânsito em julgado
que leva décadas no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal. Então nós temos que abrir as nossas mentes e admitir que é um problema muito mais profundo do que impunidade no combate à corrupção, que é um problema que nós precisamos enfrentar. Mas o problema é muito mais sério. Nós estamos falando, em geral, de crimes de tráfico, crimes de sangue, crimes de roubo, que são esses crimes que atormentam a segurança, a vida de todo brasileiro. E quero aqui, por último, então, finalizando, né, respeitosamente, elogiar a Câmara por essa iniciativa, por esse debate, e dizer que, particularmente, estou na torcida e estou à disposição para ajudar no que puder a aprovação dessa proposta de emenda constitucional. Muito obrigado. Agradeço a fala do excelentíssimo senhor ministro. Dando prosseguimento à ordem dos trabalhos, eu passo de imediato a fala ao relator, deputado Fábio Tradi. E para comunicar, excelentíssimos parlamentares, nós seguiremos